Sabem que nós estamos celebrando então com alegria, nesse domingo, a solenidade da nossa padroeira do país, da cidade de Brasília e da nossa arquidiocese também. E enquanto eu pensava sobre a homilia desse final de semana, me recordava sobre como a própria aparição da imagem, como ela tem algo a nos dizer e nos dá um caminho, que considerar e a partir do qual rezar nessa homilia, nessa missa. Nós conhecemos assim os contornos gerais da história, ao menos, o modo como aqueles pescadores, no meio de uma necessidade, no meio de uma aflição, naquele 1717, como, tendo ido ao Rio Paraíba, pescaram primeiro o corpo e um pouco mais abaixo no rio a cabeça da santa, que pelo modo mesmo milagroso como apareceu, recebeu esse título, a Virgem Aparecida, embora o título da imagem mesmo seja o título da Imaculada Conceição de Maria. São Paulo, na carta aos Efésios, ele faz teologia dizendo que nós somos membros de um corpo do qual Jesus Cristo é a cabeça. No aparecimento da imagem, primeiro o corpo, depois a cabeça, conjugados como o sinal ali da Mãe de Deus, a Imaculada Conceição. São Paulo aos Efésios diz: Jesus é a cabeça, nós somos os membros do corpo, nós vamos unidos a Ele, incorporados a Ele, pertencentes a Ele. Nós que cantávamos no canto de entrada, esse hino tão conhecido, Viva a Mãe de Deus e nossa, queria que nós meditássemos nessa missa e nessa homilia sobre a maternidade divina e os seus efeitos, as suas implicações sobre nós, especificamente em relação ao título de Aparecida. Porque é ela a mãe da cabeça desse corpo, é ela a mãe de Cristo, a mãe de Deus, é o dogma Theotokos, proclamado no Concílio de Éfeso, em 431. Mas ela também é mãe nossa, mãe de toda a igreja. Nós vamos meditar um pouco sobre como inclusive é mãe do nosso povo brasileiro, de forma bem específica. Mãe de Deus. Quem é a mãe que Deus escolheu, que agraciou, que preparou para que fosse digna dele? Digna do seu filho? Bom, desde toda a eternidade, então, ela foi pensada, amada, agraciada em previsão à maternidade do Filho de Deus no tempo. Uma mãe que, no tempo, foi preservada do pecado original. Quer dizer, nela não houve a instilação do veneno de morte, daquela antiga serpente da qual fala o livro do Gênesis, e que no livro do Apocalipse, na segunda leitura de hoje, é tratado como o dragão, a antiga serpente, Satanás, que vem vomitando um rio de fogo sobre a mulher e o seu filho, porque ela estava prestes a dar à luz um filho homem. Mas o ponto é, a mãe que Deus escolheu e agraciou desde toda a eternidade, no tempo, a primeira das graças que recebeu foi a sua imunidade ao pecado. Ela foi concebida sem pecado original, é a Imaculada Conceição. Esta é uma parte do dogma, é a parte que nós chamamos de negativa. Ela foi preservada do pecado original e de todo o pecado pessoal. E depois, a parte positiva do dogma ela é a cheia de graça. Quer dizer, é assim que a saúda o anjo Gabriel, Ave cheia de graça, é um prodígio, da graça de Deus, porque imagine aquela criatura que foi escolhida para ser mãe de Deus, era preciso que fosse digna dele. Então, essa é a mãe que Deus escolheu, amou e agraciou para ser a sua mãe digna dele. Foi ela que foi chamada aqui no Evangelho de mulher. Parece uma maneira assim meio desrespeitosa, ou no mínimo fria, distante, de tratar a sua mãe, quando Nosso Senhor a chama de mulher dentro do Evangelho. Mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Agora, se nós nos lembramos que essa
mulher. É ela quem cumpre no tempo aquela profecia contida no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz à serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça. Gênesis 3,15, a inimizade, o anúncio de um combate, de uma rivalidade entre a mulher e a serpente, portanto, entre a mulher e Satanás, entre a descendência da mulher e a serpente. No livro do Apocalipse, esse é o primeiro livro da Bíblia. No livro do Apocalipse, nós escutávamos um eco desse combate, nós escutávamos justamente uma mulher, né, vestida de sol, quer dizer, cheia de Deus, adornada de dons espirituais, né, sendo combatida ou sendo perseguida pelo dragão, né, a antiga serpente, Satanás, a mulher e seu filho. Quer dizer, esse combate abraça toda a história da salvação, não desde a origem, Gênesis, até a revelação das últimas coisas, Apocalipse. Nosso Senhor chama a sua mãe de mulher 2 vezes nos evangelhos. Uma é aqui, no início dos seus sinais, no início dos seus milagres, em Caná da Galileia. A outra é na cruz, dizendo: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E por que a chama assim essas 2 vezes? Porque, bom, é em Maria, a nova Eva, que nós todos, né, podemos nutrir, podemos colher a obediência que a primeira mulher, e na verdade o primeiro casal, não tiveram a Deus, né? Ela muda o nome de Eva, né? É saudada ao contrário pelo anjo Gabriel, dizendo: Ave, cheia de graça. Muda o nome de Eva justamente porque aquela primeira, entrando em diálogo com um anjo, é Satanás, a antiga serpente, pretende afastar-se da vontade de Deus e presunçosamente colhe um fruto, né, de uma árvore, do qual vem morte para todos os seres humanos. A segunda mulher, a nova Eva, conversa com um anjo no início da história da salvação, mas é o anjo Gabriel. E desse diálogo não vem morte, vem vida e salvação para todos os seres humanos. É Jesus, o seu filho, o fruto bendito do seu ventre, que não é tomado de uma árvore, mas que ela oferece numa árvore, né? Como fizeram teologia os padres da cruz, que ela entrega numa árvore a árvore da cruz, como um fruto bendito para todos nós. E na verdade é Jesus mesmo a entregá-la a nós como mãe, ali mesmo na cruz, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. O ponto é: quem é a mãe que Deus preparou para si, digna dele? É preservada do pecado, é cheia da graça. Mãe nossa. Essa mãe que ele agraciou e amou e quis para si, essa na qual vai se realizando a história da salvação, porque nós comentávamos não sobre esse combate perpassando os séculos, nela em quem a antiga serpente não teve lugar, não instilou o seu veneno de morte, o pecado, ela já é vitoriosa com a redenção do seu filho. Nela a salvação de Jesus, seu filho, porque ela também é salva, redimida pelo seu filho, de uma forma especialíssima, nela já vai a vitória dele em plena extensão. Ela sabe exatamente qual é o remédio, né, para a doença que nos atinge a todos e que nos separa de Deus e pode conduzir à danação eterna. É Jesus, o seu filho, o remédio, não? Então o ponto é: quem é a mãe que Deus escolheu para si e quem é a mãe que Ele nos deu, porque nos deu a sua mesma mãe como nossa. Ao dar à luz a cabeça, Jesus Cristo deu à luz, tornou-se mãe de todo o corpo místico da igreja, que somos nós, os batizados. Somos nós, não os pertencentes a Jesus. Tudo aquilo que Maria é para Jesus na sua humanidade foi chamada a ser por nós e para nós em relação à nossa vida espiritual. O que é que Maria foi para Jesus em relação à sua humanidade? Bom, foi mãe a gerá-lo, ele foi concebido no seu ventre puríssimo, por obra do Espírito Santo. Então Maria gerou
o Filho eterno, no tempo, gerou a humanidade santíssima do Salvador por obra do Espírito Santo, e não só gerou, como ela educou, formou o Salvador. Diz o Evangelho de São Lucas, ele crescia em idade, sabedoria, estatura e graça. Nós cantamos naquela música do Padre Zezinho, não? Maria fez o Cristo falar, Maria fez Jesus caminhar, etc. Para falar um pouco sobre esse exercício de maternidade, que não é só o da geração da natureza humana do Filho, senão da formação, da educação de Jesus. Tudo aquilo que fez em relação à humanidade santíssima do Salvador foi chamada a exercer sobre todos os seus membros em relação à vida espiritual. Atentos então, porque sendo Mãe Nossa, o que é que Nossa Senhora quer fazer? Gerar-nos como filhos de Deus, ela que gerou o Filho único e eterno, e ela que formou e educou o Filho único, quer formar-nos e educar-nos nas coisas que se referem a Deus. Não é isso que ela diz aos serventes hoje no Evangelho? Fazei tudo o que ele vos disser, apontando então a eles que devem escutar e realizar a vontade de Jesus, que ele indicar. Pois bem, é isso que ela faz em relação a nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo aquilo que Maria é para a humanidade santíssima do Redentor é em relação a nós espiritualmente falando. E essa mãe, então, que Deus nos deu, como é que ela aparece no conjunto das leituras de hoje? Como uma advogada, como uma intercessora e como um modelo. Como advogada e intercessora, nós escutávamos na primeira leitura o livro de Esther. Esther, no Antigo Testamento, é uma das mulheres, porque são muitas, mas é uma das mulheres que prefiguram, ou seja, que antecipam verdades sobre a Virgem Maria, aspectos sobre a Virgem Maria, sobre esta nova Eva, sobre esta mulher plena, não? Feita segundo a estatura de Deus e a grandeza de Deus nesse aspecto, assim, entre aspas. Mas Esther, rainha, porque chega a conhecer os planos de Mardoqueu, um alto funcionário da corte do rei Assuero. Esther, então, conhecendo esses planos, essas maquinações de Mardoqueu, que queria exterminar o povo do qual ela era oriunda, ela judia, Mardoqueu queria se lançar contra os judeus para exterminá-los. E queria enredar o rei Assuero numa série de pensamentos, numa série de lógica para colocá-lo contra, os judeus. Esther, percebendo essas maquinações, se veste de saco, faz penitência, oferece jejum e se coloca a rezar e se preparar durante vários dias e pede a Deus a graça de ter inteligência, palavra adequada e um coração agradável ao rei para entrar nos seus aposentos e interceder pelo seu povo. Que vamos dizer, ela dentro do palácio e sendo rainha está numa posição de privilégio. Agora, não é que, portanto, a vida dela estivesse em risco, agora a vida do seu povo, sim. E ela, então, sentindo o destino do seu povo nas suas vísceras, digamos assim, era o final da primeira leitura, diz: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Esther, na primeira leitura, então, é uma rainha intercessora, que, obtendo as boas graças do rei Assuero, consegue a vida, não consegue interceder pelo seu povo e é atendida. Consegue vida para o seu povo. No Evangelho não é essa mesma verdade que nós escolhemos nas bodas em Caná? É ela a reparar a necessidade daqueles noivos antes mesmo deles, antes mesmo dos encarregados de cuidar da festa. O mestre Sala não chega a conhecer nada sobre isso. É ela a reparar que eles não têm mais vinho e ir em direção a Jesus e dizer: não tem mais vinho, precisam. Portanto, com um olhar atento, desvelado, zeloso, antecipa-se a uma necessidade que nem sequer tinha sido conhecida ainda e que era uma necessidade de fato, e vai até Jesus para interceder. E, intercedendo, obtém dele. Minha hora ainda não chegou, mas o final do Evangelho é:
este foi o início dos sinais de Jesus. Realizou o seu primeiro milagre num contexto de festa, dentro de um casamento em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, ou seja, manifestou a sua identidade divina, e os seus discípulos creram nele a partir da intercessão, do pedido da sua mãe. Então, quem é a mãe que Deus nos deu? Bom, é uma mãe preocupada, atenta, que se antecipa às nossas necessidades e roga por nós, intercede por nós, na primeira leitura, querendo livrar-nos, não, das maquinações, não, de quem venha prejudicar-nos. É Maria, ela que não recebeu o veneno mortal de Satanás, ela que esmaga a cabeça da serpente, conforme o livro do Gênesis. É Maria, portanto, a interceder por nós, para que nós nos vejamos livres da influência malévola de Satanás e da lógica pecaminosa que vai em redor de nós. E Deus nos vive, mas tantas vezes dentro de nós também. Ela a interceder por nós, para que nós nos vejamos, portanto, livres dessa lógica perniciosa. Ela a interceder e a acompanhar-nos em relação às necessidades que nós temos, antecipando-se a elas, pedindo por elas e ensinando-nos a fazer a vontade do seu Filho. Fazer tudo o que ele vos disser. É o Evangelho. Então, a mãe que é digna de Deus, nós meditávamos sobre a sua Imaculada Conceição, é a verdade do título da imagem que apareceu no Rio Paraíba. É mãe da cabeça, é mãe dos membros, mãe da igreja, é mãe nossa. De que forma na liturgia de hoje? Uma mãe atenta, cuidadosa, antecipada, intercessora. Se nós temos assim esta onipotência suplicante, nós nos referimos à Virgem Maria assim, não? Obtém tudo o que quer, o que pede do seu Filho. Se nós temos essa onipotência com os olhos colocados sobre nós, é assim que nós rezamos todos os dias na Salve Rainha, vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Que grande confiança isso nos deveria instilar, não? Assim, pessoalmente falando, e nós como povo, como nação brasileira, né? Foi ela que se nos deu por mãe. Digo, o evento, né, em 1717, não é propriamente produzido pelo engenho, né? Digo, não são eles os que vão atrás disso, né? Aqueles pescadores. Senão que recebem a imagem nesse evento providencial, milagroso, recebem a imagem e recebem junto da imagem o atendimento das necessidades que eles tinham, né? No caso era uma necessidade bastante corrente, né? Bastante vulgar, era pescar para oferecer um jantar a um conde que passava pelo local, né? Agora, é ela a se entregar àqueles dali e neles, ao longo do tempo, expandir, não, o seu manto, a sua intercessão, os seus favores sobre o nosso povo inteiro. Não são todos os povos do mundo que têm por por padroeira, é a Virgem Maria. Não são todos os países. Menos ainda são todos os que podem referir-se à maternidade de Maria a partir de um evento, assim, milagroso como o que nós estamos falando e tratando, né, no nosso caso.